Olá, irmãos. Vamos mais um estudo da Palavra de Deus, exposição bíblica no Evangelho de João. E hoje o estudo que vamos ter é em João capítulo 4, os versículos 1 ao 30 e do 39 ao 42. João capítulo 4, do versículo 1 ao 30 e do 39 ao 42. Amém? Abra sua Bíblia aí e nós vamos fazer a leitura desse texto. Hoje é o encontro de Jesus, do Filho de Deus, com a mulher samaritana. Se nós compararmos o estudo da semana passada, antes do pastor Adriano, nós pregamos aqui em João capítulo 3, onde vimos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era do judaísmo, ali a religião dos judeus. Ele era um dos líderes, dos principais dos judeus. E os irmãos lembram que Jesus falou sobre o novo nascimento. E naquele encontro do Salvador, que é Jesus, com o pecador, que é apresentado ali por Nicodemos, um homem religioso, Jesus mostrou para ele que ele precisava nascer de novo. E toda pessoa que ainda... Todos são pecadores, e toda pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados precisa nascer de novo. O Evangelho de João, já falamos aqui, e também quando reunimos no templo, que o objetivo dele é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. O Evangelho foi escrito numa época em que a divindade, o fato de Jesus ser Deus era uma doutrina bastante atacada. Hoje ainda o é. Existem até algumas seitas, alguns movimentos que confrontam e distorcem a pessoa de Cristo quanto à sua divindade, ao fato dele ser Deus. E isso afeta drasticamente a compreensão, se nós seguirmos esse tipo de heresia, afeta drasticamente a compreensão que temos sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, por exemplo. Então, e hoje o capítulo 4 ele vai mostrar um outro encontro de Jesus, só que com a mulher samaritana, é um outro grupo específico. Enquanto Nicodemos era um judeu puro, os samaritanos eram um outro grupo de pessoas. E as lições de hoje certamente têm tudo a ver conosco. Amém? Então, nós vamos dividir o estudo de hoje em 4 partes, A primeira parte é o encontro, vamos ver aqui, a primeira parte é o encontro do Salvador, com o pecador. E nós vamos ver no primeiro ponto aqui, Jesus Cristo veio ao encontro do pecador. Ele veio ao encontro do pecador, certo? Depois, nós vamos ver que Jesus é o único que pode saciar a sede espiritual do pecador. É o único que pode saciar a sede espiritual do pecador. E o terceiro ponto, Jesus é o único que sabe e conhece tudo sobre o pecador. Ele sabe tudo, completamente, sabe verdadeiramente tudo sobre o pecador. E o quarto e último ponto são os resultados do encontro do Salvador com o pecador. Quais foram os resultados depois que esse encontro foi realizado? Tá bom? Então vamos ao nosso primeiro ponto desta narrativa, porque certamente temos muito a aprender ou relembrar. Tá? Primeiro vamos ler aqui do João 4, do 1 até o versículo... João 4, do 1 ao 9. Tá? João 4, do 1 ao 9. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Bom, esse primeiro ponto aqui que nós vamos ver, ver a seguinte lição aqui. Jesus Cristo vai ao encontro do pecador. Interessante que isso é visto em todas as escrituras, em toda a Bíblia. E o capítulo começa falando que Jesus ele compreendeu que os fariseus ali, os religiosos, que sempre perseguiam Jesus, estavam preocupados ou queriam fazer algum tipo de comparação entre Jesus e João Batista, tentando incitar ali algum tipo de ciúme entre eles ou discórdia entre eles, né? Ora, você batiza mais discípulos que João não batiza tanto, e agora como é que fica? Tentando talvez instigar ali em Jesus qualquer tipo de espírito de competição ou de popularidade ou de ibope. Só que Jesus, mais uma vez, como um Deus sábio, não caiu nessa, né? E ali, então Jesus diz o texto que ele, embora tenha uma observação aí no versículo 2, que se bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos quem batizavam. E isso se assemelha a Paulo também lá, quando na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar, né? Assim Jesus também. Então o capítulo começa com essa informação. Então Jesus deixa a Judéia, né, onde estava acontecendo essa possível situação aí conflitante, e ele vai para a Galiléia. Então é uma movimentação que acontece muito nos evangelhos, quando os inimigos de Jesus tentam criar alguma situação para ele fazer ou falar algo. Jesus se retira momentaneamente, porque não era chegada a hora ainda dele manifestar-se como Filho de Deus declaradamente. Ele tinha uma missão a cumprir dentro de 3 anos, né, até que se revelasse, todos soubessem, de fato, ele é o Messias através de sinais e milagres. Muito bem, então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. Então, fala aí no texto, nessa primeira parte do 1 ao 9, fala que era necessário passar por Samaria. Era necessário, havia uma necessidade, mas não era uma simples necessidade. Nós temos visto que havia uma grande oportunidade ali, naquela cidade de Samaria. Portanto, era muito necessário que Jesus passasse por ali. O horário, aí diz que foi na hora sexta, né, isso era quase a hora sexta. A hora sexta corresponde ao horário do meio-dia, né? Hora sexta era equivalente ao meio-dia, então, um momento em que possivelmente havia menos pessoas ali, né, para buscar água no poço, naquele poço. E então Jesus aparece ali. A mulher também foi buscar água, mas gravemos esta expressão: era necessário passar por Samaria. Interessante que não era um trajeto normal isso. Para saindo da Galiléia e ir para a Judéia ou vice-versa, existia o caminho, um trajeto normal seria esse, passar pelo meio de Samaria. Era uma rota reta, mais perto, né? Era uma rota mais curta, melhor dizendo. Porém, devido à dissensão e à rivalidade que havia entre judeus e samaritanos, para vocês terem a ideia, eles desviavam, davam uma grande volta para poder não passar por Samaria, dada a rivalidade que havia entre judeus. Porque vamos lembrar que os judeus, eles por serem puros, não queriam se relacionar com os samaritanos, que era uma mistura de judeus com samaritanos. E isso era antigo, porque lá em 2 Reis, capítulo 17, 24, 2 Reis 17, 24, e em Esdras 4, 2, conta toda a história, como aconteceu isso. Lá na época do Império Assírio, quando o imperador trouxe
pessoas das cidades deles instalaram na região que é Samaria, e ali houve casamentos, e aí dessa mistura saiu então o povo samaritano, que não era o judeu puro. Então os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, e também os samaritanos não tinham um relacionamento com os judeus. Mas mesmo assim, aparece ali quem para conversar com uma mulher samaritana? Jesus Cristo, o Salvador. Então vejam que Jesus propositalmente era necessário passar por Samaria. Ele queria ir a Samaria. Ele idealizava ir a Samaria. Ele tinha este propósito ali. E ali tinha poços feitos por Jacó, um patriarca judeu, né, muito importante. E os samaritanos, ainda que não eram puros, eles reconheciam grandemente o Torá, os 5 livros do Pentateuco, e também a autoridade dos patriarcas, de Moisés, por exemplo. Tanto é que ele vai ser citado aqui nessa passagem. Então ali nós temos algumas situações que estavam complicadas ali. Jesus sendo judeu, a mulher samaritana. Jesus, homem, ela, mulher. Mulher não conversava com o homem em público a sós. E também tinha a questão do fato do horário, né? Os dois estavam sós no horário ali, então não ficava bem para a cultura e nem para a questão religiosa. Então este é o primeiro momento desta narrativa, mas nós vemos aqui que Jesus vem até Samaria, ele idealiza passar por Samaria e ele quer alcançar as pessoas ali, e especialmente uma pessoa, aquela mulher. Ok? Vamos então para o segundo trecho desta narrativa, em que como que agora a conversa ali vai se desenrolar. Versículos 10 até o versículo 15, né? 10 a 15, tá bom? Mas notem que no versículo 9, vocês percebem que a pergunta da mulher já revela o que tinha na mente dela em questão ao conflito que havia entre judeu e samaritano. Ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E o que é que Jesus fez? Simplesmente ele pediu um copo com água. Ele estava cansado da viagem, isso mostra a sua humanidade, ele como sendo filho de Deus, mas também era homem ali, estava cansado da viagem e água, pediu um copo com água, estou com sede. Então uma estratégia interessante para iniciar ali aquela abordagem. Do 10 ao 15, nós vemos: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede deste poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher já começa a ficar um pouco curiosa, se sai daquele plano de um simples copo com água, e ela diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Veja que ela queria satisfazer a sua necessidade imediata de não voltar ao poço. Jesus estava levando a mulher para um outro nível de conversa, algo mais aprofundado de uma necessidade da alma dela. Mas, pois bem, Jesus vai com calma, vai com paciência aí. Então, olha, se você, mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você ia pedir era da água viva. Mas por que água viva, água morta? Olha, aquelas fontes ali, aqueles poços, eram poços cavados para acumular, para reservar, para armazenar água que vinha das montanhas dos montes ali, do Monte Gerizim, do Monte Ebal, as montanhas ao redor da Samaria. Então, água viva se refere a um poço, a uma cisterna cavada, onde tem brota-se água do lençol de água que há no fundo da terra. Então Jesus está falando: ao invés de você beber de uma água parada, acumulada, eu te ofereço uma água viva, que tem uma fonte própria. E ela fica curiosa: mas como você não cavou esse poço? Esse poço é do nosso pai Jacó, e coisa do tipo, né? Então ela começa a ficar curiosa: uma água viva, de onde o senhor vai tirar? Você não tem um copo, não tem um balde, como que o senhor vai tirar essa água viva? Então Jesus vai conduzindo a conversa aí. Nesse segundo ponto,
a gente vê que Jesus é o único que pode saciar a sede espiritual do pecador. É o único. Ele fala, eu posso te dar da água da vida. Vamos dos versículos 16 até o 16 ao 30, ok? Diz o seguinte, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aqui nós vemos que Jesus é o único que sabe e conhece tudo sobre o pecador, completamente e verdadeiramente. Ele é o único que sabe. Nós vemos aqui um atributo de Jesus, a sua onisciência. Ele sabe de tudo. Ele falou, chama o teu marido e vem cá. A mulher disse, eu não tenho marido. Ele disse, muito bem. Jesus elogiou a resposta dela. Você falou corretamente, porque inclusive o marido que você vive agora nem seu é. Então a mulher vivia uma vida moral não tão exemplar naquela cidade. E Jesus descortina, abre tudo para ela ali naquele momento. Ela diz, vejo que és profeta. Então os samaritanos eles acreditavam, porque havia uma profecia lá em Deuteronômio capítulo 15, capítulo 18, versículos 15 e 18, em que viria um grande profeta para Israel. Então eles esperavam que viesse um grande profeta, e de fato viria. Só que este grande profeta, segundo Atos 7:37, é Jesus Cristo, o grande profeta. Tanto é que confirmado isso lá em Atos 7:37. Tá? Então, mas só que a mulher pensou, será que o Senhor é um grande profeta? O Senhor sabe de tudo da minha vida? Porque de fato Jesus conhece o interior do homem. Então Jesus conhece o teu interior, Ele sabe todas as tuas necessidades. Então por isso que Ele pode atender e matar esta sede. Versículo 31, versículos 20 até o 30, vamos lá. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Que Jesus começa a falar um pouco agora sobre adoração naquela conversa, né? A mulher começa a introduzir este assunto, né? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que agora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Salvador viria dos judeus. É dos judeus que viria as promessas do libertador. E ela estava em frente com o libertador, com o Salvador. Então a salvação viria dos judeus. Mas mesmo assim Jesus fala, não é no monte que os judeus usam para adoração, que seria o Monte Sião, que ficava em Jerusalém. Muito menos no Monte Gerizim, que é o monte que ficava em Samaria, o monte ao qual a mulher estava se referindo. Ela quer saber onde vamos adorar. O Senhor é o profeta, vejo que o Senhor é profeta, e aí, qual o lugar certo de adoração? Talvez com uma preocupação religiosa, né, ritualística. Jesus fala em nenhum dos dois. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, sem necessidade de coisas físicas e materiais, e em verdade, para confrontar justamente o culto falso que os samaritanos faziam a Deus, na base de ritualismo, assim como os judeus também. Então nós vemos que tanto o judaísmo quanto esse samaritanismo, tanto um judeu se arrogando ser religioso, quanto o samaritano com crenças misturadas sobre Deus, sobre as coisas de Deus, ambos precisavam conhecer a água da vida. E é isso que Jesus fala para aquela mulher. Aí no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E então a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela tinha em mente que o Messias um dia viria, mas não sabia que era ele mesmo ali na frente. Então Jesus declara no versículo 26, eu o sou, eu que falo contigo, sou eu mesmo, mulher, estou na sua frente. E aqui a conversa para, os discípulos aparecem porque eles tinham saído no versículo 8, foi dito que eles foram comprar comida na cidade. Será que encontraram? Já que os judeus andando pela cidade samaritana, eles não se davam. Mas enfim, eles voltam e aí eles veem Jesus conversando com esta mulher.
E eles ficam meio que pensando ali entre si, ficaram maravilhados, admirados de Jesus sendo judeu e sendo homem conversando com uma mulher e ainda mais samaritana. Mas eles não disseram nada, não perguntaram nada. Mas Jesus sabia o que eles tinham pensado, né? A mulher deixa o cântaro, deixa a vasilha dela de água, esquece da vasilha, parte, sai atrás e vai no versículo 29 e conta para outro, para algum, fala para os homens daquela cidade, né? Ali, vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela começa a compartilhar, dar o seu testemunho daquilo que ela tinha acreditado. E ela lança uma pergunta: será que ele não é o Messias? De repente é ele. E aí? Lança uma pergunta. Ela não fala que ela faz uma pergunta e os deixa no ar. Dos versículos 31 ao 38, é um estudo que vai ser dado na semana que vem pelo pastor Adriano. É um intervalo que tem entre o episódio da mulher samaritana e o final dessa história. Então esse 31 ao 38 vai ficar para quarta-feira que vem, mas que tem a ver com essa narrativa. Então vamos partir para o 39 ao 42, que são os resultados do encontro do Salvador com os pecadores. O que aconteceu? Muitos dos samaritanos, versículo 39, daquela cidade creram nele. Muitos creram nele. Pela palavra da mulher, pelo testemunho dela. Que ela testificou, ele disse-me tudo que eu tenho feito. Ele é um profeta. Pode ser que seja o profeta que nós esperamos, mas Jesus revelou-se como sendo o Messias. Então muitos creram por causa do testemunho da mulher. Mas há um outro grupo também que crê por conta própria. Tanto é que nós vamos ver no 42, olha só, 40. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Interessante, eles pediram, imploraram que Jesus ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, no versículo 40, 2 dias. E nesses 2 dias Jesus fez o quê? Ensinou a palavra, pregou a palavra. Não diz o texto que ele ficou fazendo sinais, milagres e coisa do tipo, como muitas pessoas querem, né? Mas ele empregou a palavra. Resultado, versículo 42. 41 diz que muitos creram nele, pela palavra dele que ele ouviu. E no 42, e eles disseram para aquela mulher: mulher, já não é pelo teu dito, não é pela tua palavra que nós cremos, mas nós mesmos temos testificado que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Do mundo. Tendo em mente ali que tanto de judeus quanto de samaritanos. Esse estudo nos deixa algumas lições. Eu quero só encerrar, terminar aqui, de nós não buscarmos a nossa glória própria, mas a de Deus. Não cairmos na cilada daqueles que querem jogar um contra o outro. Jesus deixa isso no começo do capítulo. E também de nós pregarmos Jesus, que ele é a água da vida. E ele é o Salvador que mata a sede do homem pecador. E ainda que o homem não entenda isso no começo, como a mulher, é nosso dever apresentar a Cristo de maneira sábia, de maneira coerente, mas sempre reconhecendo que é Ele que mata a sede espiritual, as necessidades mais profundas do homem. Então, esses são mais um encontro do Salvador, do Filho de Deus, que é a tônica da pregação do estudo do Evangelho de João. Tá? Que Deus te abençoe e nós possamos ser testemunhas de Cristo, assim como essa mulher foi. E o Evangelho, ele é superior a qualquer barreira cultural, religiosa e étnica, mas uma mensagem não muda. Sem Jesus Cristo não há perdão de pecados e salvação eterna do homem. Amém? Que Deus te abençoe.